Aqui é a Mika. Dessa vez eu vou falar bem baixinho porque eu tô gravando esse áudio 3h30 da manhã. Mas vamos lá. Aqui é a Mika. Opa, você tá no canal Micales. E nesse vídeo é um daqueles vídeos filler que eu faço sem roteiro, porém dessa vez eu tenho um pouco mais de estrutura. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o estúdio Cartoon Saloon. Se você viu um vídeo de animes antigos, sobre animação antiga na real, ele fala muito de anime, mas é porque anime é o que a gente tem mais animado hoje em dia, mas ele pega no geral, então a parte final do vídeo é sobre essencialmente animação ocidental também. E vocês vão perceber que eu falo de um estúdio chamado Cartoon Saloon. Então, nesse vídeo, enquanto eu estou escrevendo o próximo vídeo, que eu não vou falar sobre o que é, mas enquanto eu estou escrevendo o próximo vídeo, eu vou lançar esse aqui. Esse aqui seria um Entendendo o Cartoon Saloon. A gente vai falar um pouco dos filmes da Cartoon Saloon, um pouco do estilo deles de animação, sem roteiro, né? Literalmente eu acabei de ver todos os filmes, então eu não vou ter aqui um roteiro extremamente bem preparado, mas eu vou falando de cada filme e depois a gente vai fazer uma análise do estilo deles e do estilo em que eles animam, e a gente vai vendo como eu vou falando. Eu vou ir pelos filmes. Primeiramente, vamos lá. A Cartoon Saloon é um estúdio Irish, ou seja, irlandês, que começou por volta de... Deixa eu ver aqui. Então, eles começaram em 99, eles são esse estúdio irlandês e eles começaram provavelmente fazendo algumas sériezinhas para criança e realmente são filmes para criança que conseguem ser muito, muito pesadas. Mas então, eles começaram em 99 fazendo algumas séries para TV, fazendo alguns curtas, e aí eles lançaram o primeiro filme deles, que tá mais para uma média-metragem, tem 1h18 que é o Secret of Chaos. Então, no primeiro filme deles, que é o Secret of Chaos, a gente vamos falar um pouquinho sobre cada filme novamente. Tô me repetindo aqui porque eu não tenho roteiro, mas é importante dizer que o principal foco deles é dar uma questão de que parece um livro encantado, um livro ilustrado, um livro para criança. Só que eles têm um estilo muito peculiar de fazer isso. E no Secret of Chaos, na minha opinião, é o que mais tem isso gritando. Você tem ali um grande amor por animação. E os personagens se movem nesse filme, eles ficam off-model o tempo todo. A gente tem uma caricatura meio racista aqui, eu tenho que falar isso. Mas, no geral, é um filme bom. Nesse filme a gente acompanha o Brandon, que se eu não me engano é um santo. E uma coisa que tem aqui nesse filme e não se repete para os outros é que aqui a gente tem uma mistura de cultura pagã, porque quase todos os filmes deles falam muito sobre a cultura irlandesa, a cultura Irish, e aqui a gente tem uma mistura, porque o livro que eles tanto falam que estão fazendo nesse filme é uma bíblia, porque é uma bíblia desenhada, uma bíblia da Idade Média, que é daquelas que eram desenhadas e que tinha as páginas bem pintadas, bem coloridas, que eram feitas e escritas à mão. E o próprio Brandon, se eu não me engano, ele é um santo. Eu não vou pesquisar aqui, eu não pesquisei, mas eu lembro de quando eu assisti esse filme pela primeira vez e fui dar pesquisada. Ele é um santo, só não lembro qual é o nome dele em português. Mas o Brandon, ele tá nessa cidadezinha que tá sendo construída pelo tio dele, um Brandon órfão que perdeu a mãe, que perdeu o pai, e o tio dele tá fazendo meio que um reinozinho dele, construindo muros, construindo uma vila. E o motivo disso tá tendo um ataque de vikings. Os vikings estão atacando, os vikings estão matando todo mundo, e os vikings estão atacando tanto, eles são tão violentos que o tio do Brandon, que era um escriba, que ele era também um desses artesãos, ele desiste de ser um artesão, cria músculos bem fortes e começa a erguer um muro. E esse muro, essencialmente, ele acredita que é o que vai proteger a vila dos vikings. Aí a gente acompanha o Brandon, que é uma criança, pelo menos 80% desse filme, e ele sempre tá ali ajudando o pai dele, e eu confesso que uma coisa que acontece muito e é algo que vai se repetir, é que os filmes da Cartoon Saloon majoritariamente
eles não têm perspectiva. Não que eles não vão ter um momento em outro, mas como a ideia parece ser um livro ilustrado, principalmente nesse aqui, como a ideia é parecer um livro ilustrado, eles não usam perspectiva, é tudo plano, literalmente plano. É tudo muito, muito plano, tudo muito, muito quadrado, redondo, é muita forma geométrica. E ok, isso é muito de propósito, mas eu confesso que nesse filme tem umas cenas que ficam meio estranhas, principalmente no início. No início você tem toda uma cenazinha bem animada que mostra muito um amor pra animação, mas por mais que eu devo admitir, esse é também, por mais esse é o filme que mais tem visual estranho, visual esquisito, dessa questão de ser tudo muito plano, também é o filme que mais faz coisas interessantes. Tipo, você tem muitos visuais bacanas nesse filme. E uma coisa que aqui já deixa muito claro é que o visual e a cena depende do personagem. Mas aqui você tem muitas cenas com vários quadros diferentes passando. Você tem tipo um quadro no meio, e como se fosse um quadrinho, tá ligado? E você tem cenas onde as árvores delimitam e fazem a razão de aspecto do filme. Você tem cenas onde a razão de aspecto muda só para dar ênfase em certo momento. Você tem cenas onde a cor muda do nada para dar ênfase na emoção e no medo que os personagens estão sentindo. E principalmente esse filme é um filme que é muito ornamentado. Você tem muito. É um filme muito rico ali, muito cheio de detalhes. Acho que às vezes até um pouco de detalhes demais. Seguindo a história um pouco, eu não vou falar a história do filme inteiro, eu quero aqui é uma grande recomendação, mas o filme eventualmente segue esse cara que ele tá querendo ensinar o Brandon a fazer livro, o tio dele quer que o Brandon não faça a Bíblia, e o Brandon acaba saindo pra floresta. Na floresta ele conhece uma fada, e essa fada é a Ashley, e muito dele sair pra floresta, ele acaba meio que aprendendo a desenhar um livro, porque ele começa a sair, ele começa a querer correr e sair dos muros. E uma coisa que aqui também deixa claro em questão de temas é que muito do Cartoon Salon é sobre as narrativas que a gente conta, sobre as histórias que a gente passa pra frente e que a gente escuta, e sobre luto. É algo que data desde o primeiro filme e são coisas que se repetem em todos, eu vou falar isso, se repete em todos os filmes. O Brandon é órfão, Ashley também é órfã, e eles se conectam ali por serem órfãos. Eventualmente você tem a melhor cena do filme, a cena que essencialmente fica na sua cabeça, e a cena que a Ashley canta, que é linda visualmente. É um filme muito bom. No geral, é só tipo um filme muito, muito bom. A primeira vez que eu assisti ele, eu lembro de não ter vibado tanto com ele assim, mas agora reassistindo, ele cresceu muito mais. Principalmente quando eu for fazer um vídeo de Wolfwalkers. Eu não vou falar muito de Wolfwalkers aqui, porque Wolfwalkers é a minha coisa favorita que esse estúdio já fez, e acredito ser um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Então provavelmente o Wolfwalkers vai ganhar um vídeo só pra ele, e eu vou provavelmente falar muito desse filme, mas você vê que todas as coisas que vão gerar o Wolfwalkers já estão aqui e já estão muito bem colocadas. Por mais que eu falo que esse filme ele não forma muito bem, ele tem uns visuais meio estranhos, ele também tem os personagens meio chatos, e tem esse personagem aí, ele é meio racistinha. Depois eles seguiram com a canção do oceano, The Song of the Sea. E Song of the Sea é um filme muito bom também. Todos os filmes são muito bons, mas esse filme você também tem uma questão, eles já estão começando a entender o estilo deles. Eles estão começando a melhorar a cor. No filme anterior, no Secret of Kells, você tem muita cor saturada e tem muita cena que é tanto detalhe que dói os olhos. Não que esse filme também não é muito ornamentado. Aqui, esse ainda é um filme muito ornamentado, muito rico em detalhes. Cada frame é essa obra de arte com muita textura, muita coisa de rabiscada até, parece até runa, é algo especial. E
Esse filme, eu acho que é o filme que ficou mais conhecido da Cartoon Saloon antes do Wolf Walkers, e tem um motivo, ele é um filmaço. Eu não acho ele tão bom quanto o Secret of Kells, porque o Secret of Kells ele faz coisas interessantíssimas que numa reassistida, sinceramente, ficou muito comigo. Enquanto esse filme, ele tem esse visual muito maneiro, ele tem esse visual muito bonito, é uma história muito foda, mas também ele já começa a trabalhar em áreas um pouquinho mais legais comum. Mas aqui a gente volta novamente na ideia de narrativas. O protagonista, ele escuta as narrativas da mãe, as histórias que a mãe conta para ele, e ele conta essas histórias, e ele interage com esses seres mitológicos. E de novo a gente tem novamente a ideia do luto. O luto é muito forte nas histórias do Cartoon Saloon. O protagonista, ele perde a mãe dele e no início do filme, isso não é um spoiler. E o filme é sobre o luto dele culpar a própria irmã, do pai dele se sentir incapaz e ele vive como se fosse nenhum sonho. E o filme, eventualmente, vamos lá, falar um pouquinho da história. A gente acompanha o protagonista desse filme, que eu esqueci o nome dele, vou colocar aí na tela. A gente acompanha ele e a irmã dele, que é a Sylphie. E a Sylphie é uma Silk, que é quando ela veste um roupão lá, um casaco, e ela canta uma música, ela consegue virar uma foca, uma seal. Ela consegue virar um leão marinho, uma foca. Que animal é esse, cara? Por conta do luto do pai deles, por causa que o moleque também, ele é muito, muito chato nesse início do filme, eles acabam indo parar na cidade com a avó deles e o filme essencialmente é uma aventura para eles voltarem para onde eles moravam, que era no farol, né? No farol de barco. Eventualmente eles encontram tudo que é tipo de ser mitológico e folclórico, como fadas, bruxas, e esse filme também de novo é rico, ele não tem cenas onde você trabalha com várias perspectivas, você trabalha com vários quadros diferentes, mas em compensação ele tem esse estilo muito ornamentado. E nesse filme eu também não senti tanto essa questão do cenário mostrar o sentimento dos personagens, mas de compensação é um filme muito bonito de se assistir e o final dele é muito, muito bom. Eu diria que a cena que faz esse filme, quando eu estiver fazendo essas reviews, vocês vão perceber, geralmente eu gosto de falar que é uma cena específica, uma cena que marca o filme. Todo filme tem uma cena onde você fala, isso aqui é o filme. E eu diria que eu acho que a cena que melhor marca esse filme é a cena onde aparece aquele cara barbado, que tem os... realmente, eu diria que a cena que faz esse filme é a cena que tem aquele cara barbado, que cada fio de cabelo dele é uma história, é uma narrativa, é um conto. E aquilo é extremamente interessante, genuinamente maneiro e uma das melhores coisas e melhores visuais que eu já vi no filme. Esse filme também é muito azul. E é maneiro, é um filme muito foda. O próximo que eles fizeram foi o The Breadwinner, A Ganha-Pão. E esse filme é pesadíssimo, é um filme muito pesado. E puta que pariu, que filme pesado. Eu não vou falar muito dos temas dele, afinal ele é um filme que é um filme de origem feminista, obviamente, que fala do Afeganistão, que controla o Talibã. Então, provavelmente é um filme irlandês. Então, eu não sei exatamente se esse filme tá mentindo, ele pode estar mentindo, ele pode estar falando a verdade. Eu não sou uma mulher que mora no Afeganistão quando o Talibã controlava lá, mas a única coisa que eu posso dizer é que esse filme ele é muito bom, mas ele é muito difícil de assistir. É um filme que ele desiste um pouco das ideias que o estúdio fazia antes. Ele não é 100% feito pela Cartoon Saloon, na realidade nenhum desses nenhum filme da Cartoon Saloon. Eles obviamente vão fazer animação outsource, vão dar para outras empresas fazer animação também, mas esse filme principalmente, ele tem uma ideia de, esse é o filme que fala sobre a questão da narrativa. Muito do filme, o filme mostra a protagonista, ela tá no Talibã, ela tá no Talibã não, ela tá no Afeganistão, quando o Afeganistão está sendo controlado pelo Talibã, e aí
o pai dela é preso, porque o pai dela era um professor e estava ensinando ela a ler e escrever. Então, a última opção dela foi se vestir como menino. Tem alguma ideia aqui sobre tratar de gênero, mas eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. A, eu não sou transmasc, e B, eu também não sou uma mulher no Afeganistão. Mas tem sim um tema muito bom aqui sobre gênero, essa questão de como se trabalha com gênero. Você tem uma outra personagem, que é uma outra menina que se veste de cara para poder arrumar trabalho, só que ela tá muito mais confortável na fantasia de homem, a ponto dos dubladores brasileiros, filhos de uma puta, ter colocado um moleque pra dublar ela. E dá pra perceber ali que dá pra falar que ela tá mais confortável como ele, como Dweller, se não me engano o nome dele é Dwally, do que como ela era. Mas o tema principal não é isso. O tema principal é aquele tipo de filme onde o foco principal tá em ver as personagens sofrerem. É quase tipo feticista. Eu não tô zoando. É aquele tipo de filme onde os personagens sofrem, literalmente apanham fisicamente. É um filme difícil de assistir, é um filme que é pesado e ele tem esses momentos onde a protagonista conta uma história e fala uma história, e a história tá obviamente falando do filme, desse acontecimento. Fora, essas histórias são animadas nesse estilo meio de papel, que é obviamente feito em 3D, não obviamente não stop motion. Mas é um filme muito bom e eventualmente, principalmente quando as duas histórias se convergem, quando a história que a Pavana tá contando, né, que é a protagonista, e a história da própria Pavana se converge no final, faz uma cena linda que de novo fala sobre luto, fala sobre essa questão de continuar as narrativas, mas eu diria que a cena principal desse filme é a cena que a Pavana ela lê a carta pro... Não esqueci o nome do personagem. Mas a cena da carta, eu acho que é a cena que assim, volte meio a martela na minha cabeça. Essa é mas principalmente a cena da carta, é uma cena muito linda, muito bem feita. Mas eu tenho que dizer que esse já não é um filme tão cartoon salão assim. Você não tem muito da estética de... Você tem um pouco ali da estética deles, ainda são os mesmos designers, mas você perde muito do ornamental, você perde muito de uma característica de livro. Você tem momentos muito fodas, não tô falando que isso é mal desenhado ou que isso é mal dirigido, é só que é uma direção diferente dos últimos dois filmes e dos próximos filmes, muito por conta que isso aqui não é um filme do Tom Moore, Tom Moore, não é? É, Tom Moore, não foi um Tom Moore, é um filme de uma das outras fundadoras, do outra galera, que faz a Cartoon Saloon, só que é um filme que tem um feeling diferente, e eu acho bizarro o quanto que ele é pesado e ainda assim dá pra considerar que é um filme pra criança. Tem ótimos momentos nele, ótimos cenários, coisas muito lindas. O próximo filme que eles fizeram após isso é o Wolf Walkers, e eu vou falar o mínimo possível de Wolf Walkers aqui. É um meu filme favorito de todos os tempos, e é um filme que foi tão importante pra mim, que eu passei a desenhar de uma maneira diferente depois eu assisti ele. Não necessariamente porque ele foi uma influência, ele foi uma influência, mas é mais porque ele tem tudo o que eu gosto. Parece que o filme foi feito pra mim. E ele provavelmente vai receber um vídeo de 200 horas só pra falar dele e contar a história inteira e quebrar em cada pedacinho, mas a única coisa que eu consigo falar para você aqui, para não estender e fazer um vídeo de 1h40 para falar dele, é: assista esse filme. Esse filme é um dos melhores filmes de todos os tempos. É um filme incrível, maravilhoso, lindo até dizer cega, e definitivamente um dos melhores 1h30 que eu já tive em um filme. O filme mais recente deles, mais ou menos, né? Eles lançaram recentemente o Puffin Rock and the New Friends, que é um filme extremamente infantil. E me desculpa, eu não irei assistir isso, mas o filme grande, né? O filme realmente caro que eles fizeram recentemente é o Dragão do Meu Pai, My Father's Dragon.
esse é o filme menos Cartoon Salon que eles já fizeram ever. É um filme muito bom, um filme muito divertido. A história dele conta a história desse personagem, nosso protagonista, que o nome dele tá na tela. Ele é um moleque muito prestativo que ajuda a mãe dele na loja. Eventualmente a lojinha que eles tinham na casa anterior fecha e eles se mudam para a cidade. Na cidade eles não se dão muito bem, começa a ter mentira entre ele e a mãe dele, começa a dar treta. Ele foge, encontra um gato falante que aparece só nessa cena e nunca mais volta no filme. E ele vai para a Ilha Selvagem buscar um dragão. Como é um filme muito recente, eu vou evitar de dar spoilers. Mano, eu tô evitando de dar spoilers. Eu quero que você assista. Mas nesse filme a gente já tem uma diferença. Ele não tem mais tanto o estilo de livro ilustrado. Ele não tem mais tanto o estilo. Também ele não tem as câmeras dinâmicas, né? Ou os vários quadros mostrando coisas diferentes. Esse filme, o Cartoon Salon aprendeu a fazer profundidade finalmente. Se bem que no A Ganha-Pão, né, no Breadwinner, também tem profundidade. Esse aqui é da mesma diretora do Ganha-Pão. Ah, você tem aqui mais. Você finalmente tem profundidade. A animação desse filme é a melhor animação em quesito técnico, em quesito de fluidez, de desenho. Você tem alguns cenários muito lindos aqui, muito bonito, o uso de cor que é muito, muito foda, até melhor que o próprio Full Arcers em questão de uso de cor. E eles vão para um estilo mais aquarela, mais pintado, mais semelhante a um quadro do que semelhante a semelhante a um livro infantil, um livro ilustrado. Mas é ainda um filme muito bonito. Porém, ele não é no estilo do Cartoon Salon tanto assim. Ele é realmente um pouco diferente e não que necessariamente isso é ruim. É um filme muito bom. Eu só acho o personagem do dragão muito chato em tela, mas tem um final muito legal. Esse é o filme também mais Disney que eles fizeram, na minha opinião. Um filme épico, essencialmente, com questões épicas. E é um filme muito, muito Disney. Que é bom, é um filme muito divertido. Ele dá o sentimento daqueles filmes da renascença da Disney, só que no estilo da Cartoon Salon. Mas ele dá muito esse sentimento dos filmes da renascença da Disney. No geral, a gente acabou de falar de todos os filmes. Sim, são poucos filmes. Tanto que eu ia colocar o título desse vídeo como o estúdio, provavelmente na thumbnail colocaria o estúdio é melhor que a Ghibli. Eu não vou fazer isso, porque a Ghibli fez coisa muito foda. Mas eu ia, pra justificar o título que eu colocaria, seria enquanto a Ghibli, por mais que ela fez coisas muito, muito fodas e até melhores que os filmes da Cartoon Salon, a Ghibli eventualmente teve o Goro Miyazaki, começou a fazer merda, começou a fazer filme ruim. E a Cartoon Salon ainda não chegou na hora de fazer filme ruim ainda, pois ele só tem 5 filmes. Porém, realmente eu não consigo me colocar nisso. Eles têm 5 filmes, os 5 são muito, muito bons. Você pode fazer igual eu e assistir todos eles numa tarde. Então vamos falar um pouco do estilo deles. Eu já deixei isso bem claro durante o vídeo, mas eu gosto muito do estilo de como o Cartoon Salon faz filmes, principalmente o Wolfwalkers, nessa ideia de usar até o próprio outline dos personagens para contar a história, de usar o cenário. Você tem um cenário que muda conforme os personagens estão sentindo. Você tem cenas potentes. São filmes lindos visualmente, que cada frame você pode tirar um print e fazer de wallpaper no seu computador. São filmes maravilhosos, são filmes incríveis. Eu realmente recomendo pegar o Wolfwalkers. Durante todo o vídeo eu tô colocando onde você pode encontrar os filmes de maneira oficial, onde você pode assistir eles de maneira legalizada, mas é claro que alguns não estão tão disponíveis. Pode dizer que alguns estão mais disponíveis do que outros. Caso você não consiga acessar os filmes ou não esteja querendo pagar uns R$7 para poder comprar um filme na Play Movie, né, na Play Store Movies, você dá os seus pulos. Esse foi o vídeo, foi um vídeo mais curto realmente, mas é sobre isso que eu queria falar aqui. Que você tenha um ótimo dia, tarde ou noite. Tchau, tchau. You must go.